Então agora eu vou gravar uma videoaula corrigindo a prova de vocês, né? Então a prova de vocês tinha frente e verso, as questões da frente, as mais simples, e as questões do verso um pouquinho mais complexas. Então vamos cronometrar o tempo aqui, né? Vamos ver quanto tempo a gente resolve essa prova. Então vamos lá. Número 1. Quais são as concentrações molares dos íons em cada uma das soluções a seguir? Bom, para isso, você não precisa nem fazer conta, né? Você faz de cabeça, né? Você tem que entender o processo de dissociação iônica. Tipo assim, você tem cloreto de cálcio, CaCl2. Você dissolve isso em água, então você vai ter lá, para cada fórmula de cloreto de cálcio, um íon cálcio, 2 mais 2 íons cloreto. Então a concentração aqui do cálcio fica 0,125 mol por litro, e a do cloreto, como saíram 2, 0,250, o dobro, né, da concentração de cálcio. Aqui no sulfato de magnésio, né? Sulfato de magnésio, imagina assim, você tem MgSO4. Sulfato é um íon bivalente, né? Então, isso aqui em água, você vai ter magnésio 2 aquoso, mais SO4 2 menos aquoso. Então 1 para 1 aqui, né? Logo você tem 0,250 mol por litro a concentração de íons magnésio e a mesma concentração para os íons sulfato. Se você tivesse um sal do tipo, digamos que você tem uma solução de Fe2SO4 3, digamos que a concentração seja 0,025 mol por litro. Quais seriam as concentrações dos íons? Primeiro você tem que saber que íons saem do processo de dissociação, né? Bom, então sulfato férrico, né, aquoso. Então em água você vai ter lá 2 ferros, 2 Fe aquoso. Mas qual a carga? Ó, esse 3 aqui é a carga do ferro, né? 3 mais 3 SO4, 3 SO4. Qual a carga? Tá aqui, ó, 2 menos, né, e um sulfato. Logo, você vai ter assim as concentrações de ferro 3. Fica igual a 2 esse aqui, 0,050 mol por litro. E de sulfato, concentração de sulfato SO4, 2 menos, vai ser 3 vezes 0,025, ou seja, 0,075 mol por litro, só para mostrar um caso parecido. Agora vamos abrir um espacinho aqui, né, para resolver a questão de número 2. Então vou apagar tudo isso aqui. Apagando. Joia, tenho já o espacinho, deixa eu descer um pouco. Então questão de número 2. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 1 grama de cloreto de cálcio em água até completar 500 ml. Então primeiro você tem que saber a massa molar do cloreto de cálcio. Então o cálcio tem massa 40, o cloro 35,45. Então você vai ter lá a massa molar 40 mais 2 vezes 35,45, afinal são 2 cloretos. Então dá 110,9, se eu não estiver errado. 110,9 gramas por mol. Lembra que concentração vai ser número de mols soluto pelo volume da solução. Se o número de mols é massa sobre massa molar, então você pode pôr aqui que a concentração vai ser massa sobre massa molar, que multiplica o
volume. Então nós vamos primeiro calcular a concentração aqui dessa solução inicial. Vou chamar de C1, tá? C1, a primeira solução, porque ele pegou aqui 1 grama do cloreto de cálcio, né? Então, 1 grama. A massa molar do cloreto de cálcio é 110,9 gramas por mol. O volume, meio litro, 0,5 litros. Usa parênteses aqui embaixo para não causar confusão, tá? Eu já tenho aqui o 110,9 na calculadora, vou multiplicar por 0,5 para ter o denominador, né? Então no denominador aqui 55,45, então tem que fazer 1 menos isso, 1 dividido por isso. Então 1 dividido por, como já está na memória de último resultado, eu aperto a tecla ANS, ao invés de colocar 110,9 vezes 0,5, isso aí já está na memória da calculadora, né? Então 0,0180, que tal arredondar assim? 0,0180 mol por litro. Então essa é a concentração aqui da solução preparada, dissolvendo-se 1 grama de cloreto de cálcio em água até completar o volume de 500 ml. Bom, em seguida, 5 ml dessa solução foi diluído para um volume de 250 ml. Bom, a gente vai precisar saber a concentração final aqui, então. Vamos lembrar da equaçãozinha aqui de diluição. Então, você tem concentração 1, volume 1, igual concentração 2, volume 2. Então, a concentração 1 aqui se refere à solução inicial, essa solução concentrada. E 2, a solução após a diluição, onde você pegou 5 ml da solução original e dissolveu para um volume final de 250 ml. Então, você quer saber C2, que é a concentração final. Vai ser C1, V1 sobre V2. Então aqui, qual a concentração da solução inicial? 0,0180 mol por litro. Qual que é o volume que eu peguei? 5 ml. 5 ml. Qual é o volume final? 250 ml. Vou pôr parênteses aqui por segurança. Eu já estou com o valor exato aqui, né? Vou multiplicar por 5 igual, dividido por 250. Esse é o valor exato. Então eu vou fazer o arredondamento, na verdade, no cálculo aqui só no final. Embora aqui no papel eu tenha colocado o valor arredondado da concentração inicial aqui, 0,0180. Então, 3,61 vezes 10 a menos 4. 3,61 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Joia. Ele quer saber também as concentrações dos íons presentes. Então você tem que entender do processo de dissociação, né? Então você tem assim, ó, Ca, Cl2 aquoso, e isso vai dar cálcio 2 mais aquoso mais 2Cl menos aquoso. Então a concentração de cálcio nessa solução final é igual à concentração da própria solução, porque 1 mol de cloreto de cálcio dá 1 mol de íons cálcio em solução. Concentração de cloreto vai ser 2 vezes esse valor. Então, isso aqui vezes 2. 7,21 vezes 10 a menos 4. 7,21 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Está resolvida a questão 2. Vamos à questão 3. Questão 3 aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais. Pronto. Quantos mililitros de uma solução 0,120 mol por litro
de ácido clorídrico são necessários para neutralizar 3,9 gramas de hidróxido de cálcio. Primeiro a gente tem que saber a massa molar aqui do hidróxido de cálcio. Então, massa molar do hidróxido de cálcio, CaOH2, vai ser, bom, cálcio é 40, oxigênio 16, hidrogênio 1. Então vamos fazer as contas, veja só, 40 do cálcio mais 2 de 2 hidrogênios mais 32 de 2 oxigênios. Então aqui deu 74, tá certo isso? Massa molar do cálcio é 40, tem 2 hidrogênios, massa molar 1, então são 2 hidrogênios, soma esses 2. Oxigênio 16, são 2 oxigênios, eu acho que tá certo. 74 gramas por mol. Então agora com isso eu fico sabendo quantos mols eu tenho de hidróxido de cálcio nesse 3,9 gramas por mol, né? Então o número de mols do hidróxido de cálcio, número de mols do CaOH2 vai ser 3,9 gramas sobre 74 gramas por mol. Então vamos lá. 74 já está aqui na memória da calculadora, então vou lá, 3,9 dividido por ans, que é o 74 que está lá na memória dela, igual 0,0527 mol. Bom, vamos lá. Quantos mililitros de solução 0,120 mol por litro de ácido clorídrico são necessários para neutralizar 3,9 gramas de hidróxido de cálcio? Então preciso da equação química. Então veja só, você tem ácido clorídrico, né, um ácido, reagindo com o hidróxido de cálcio, CaOH2. Então olha, o hidróxido de cálcio é uma, digamos assim, entre aspas, uma base diprótica, né, tem 2 OHs. Então você vai precisar de 2 HCl. Como produto vai ter cloreto de cálcio mais 2H2O. Que interessante, aqui está coincidindo aqui que no exemplo anterior tinha aqui cloreto de cálcio, né? E acho que até aqui em cima, ó, tinha cloreto de cálcio. Então tudo para facilitar essa provinha, né? Bom, se eu tenho aqui a concentração da solução de ácido clorídrico, para encontrar o volume, sabendo que, veja só, onde é que eu ponho aqui, vou abrir um espacinho aqui, ó, concentração igual número de mol sobre volume. Então o volume vai ser número de mol sobre concentração. Então para saber o volume, eu preciso saber o número de mols de HCl. Olha só, pela estequiometria você tem 2 HCl para cada 1 hidróxido de cálcio. Então o número de mols de HCl é 2 vezes o número de mols de hidróxido de cálcio, CaOH2. Então tá aqui o número de mols de hidróxido de cálcio, tá na calculadora, você multiplica por 2, e aí você tem o número de mols de HCl, 0,1054. 0,1054 mol de HCl. Com isso, usando isto aqui, você encontra o volume. Então o volume vai ser esse número de mols, 0,1054 sobre a concentração, que é 0,120 mol por litro. Então mol a gente corta embaixo e em cima, e o resultado, vou por aqui um pouquinho mais para baixo. Então tá aqui o número de mols na calculadora, vejo que eu só estou arredondando no final. Então divido por 0,120. Isso, né? Então deu 0,878. 0,878 litros. Poderia botar mais uma cara, 8784. Pode ser assim, vou melhorar aqui.
0,8784. 0,8784, que é litros, né? Que é igual 878,4 ml. Vamos à questão 4 agora, a última questão da primeira parte, né? Permanganato de potássio, KMnO4, reage com ácido oxálico, H2C2O4, em ácido sulfúrico para... enfim, tem a equação aí. Primeiro, você tem que balancear. Então, eu espero que vocês já estejam capazes de calcular o número de mols. Ou melhor, o NOx de cabeça. Então você tem que o NOx do manganês é mais 7. Se não consegue calcular o NOx de cabeça, reveja aí as minhas videoaulas sobre cálculo de NOx, né? Porque certamente haverá uma segunda chamada para essa prova e você ainda tem chance de se sair bem, mas precisa se preparar. O NOx do carbono aqui vai ficar mais 3, aqui do manganês vai para mais 2, carbono mais 4. Então, manganês sofreu redução, a variação aqui do NOx foi de 5 unidades. Então vai na frente do carbono, onde tem o maior índice, aqui, então 5. O carbono teve uma variação de 1 unidade no NOx, né? Passou de 3 para 4, aí eu tenho esse 2 aqui, esse índice 2, então eu tenho que multiplicar por 2. Isso agora vai na frente do manganês. 2 aqui, 2 aqui. O resto é por tentativa. Então vamos lá. 2 potássios. À direita eu tenho 1 mais 2, 3 enxofres, 3 sulfatos. Então ponho 3 aqui. À esquerda eu tenho carbonos 10, então 10 carbonos à direita. Hidrogênios eu tenho 5 vezes 2, 10, mais 6, 16. Então ponho 8 águas aqui. Por fim, só para confirmar que se está tudo certo, eu vou contabilizar oxigênios. À esquerda, 4 mais 20, 24 mais 12. Peraí, deixa eu voltar aqui, né? Na verdade, 2 vezes 4 é 8, né? Mais 5 vezes 4, 20, né? 20 mais 8, 28. Mais 12, de 3 vezes 4, né? 12, dá 40. E à direita, 2 vezes 4, 8. 8 mais 20, 28. Mais 8, 36. Mais 4, 40. Tá balanceada. Então vamos lá. O permanganato de potássio, KMnO4, reage com ácido oxálico, H2C2O4, em ácido sulfúrico aquoso, de acordo com a equação abaixo. Quantos mililitros da solução 0,150 mol por litro de permanganato de potássio são necessários para reagir com 2,55 gramas de ácido oxálico? Então você precisa saber primeiro da massa molar do ácido oxálico. Então, massa molar do H2C2O4 então vamos lá, você tem 2 hidrogênios mais 2 carbonos, então 2 vezes 12, 24, mais 4 oxigênios, então 4 vezes 16. Então tá aqui 90 gramas por mol. 90 gramas por mol. E com isso eu vou calcular o número de mols aqui do ácido oxálico. Então o número de mols do H2C2O4 vai ser 2,555
gramas sobre 90 gramas por mol. Então, vamos ver como é que eu faço essa conta. Tá aqui a calculadora. Então, 2,555 dividido por 90. Isso, né? Então, o número de mols de ácido oxálico, 0. Vejo que eu não vou arredondar na calculadora. De modo que o resultado final vai ser o mais correto possível. Mas aqui, para pôr no papel, eu vou pôr 0,02839. 0,02839, poderia pôr 0,0284. Então, 0,0284 mol. Então, ó, quantos mililitros de permanganato? Então, tem que saber quanto de permanganato reage com esse número de mols aí de ácido oxálico. Então, vou fazer o fator estequiométrico. Então, no numerador, a substância desejada, no denominador, a substância dada, aquela que eu já sei a quantidade, que é o ácido oxálico. Então, o número de mols de KMnO4 sobre o número de mols de H2C2O4. Bom, na frente aqui do permanganato tenho 2, do ácido oxálico eu tenho 5. Então, o número de mols de KMnO4 vai ser 2 sobre 5, que multiplica o número de mols de H2C2O4. Então, eu já tenho o número de mols aqui do H2C2O4. Vou multiplicar por 2. E o resultado eu divido por 5. Então, aqui eu vou ter o número de mols de permanganato, 0,01135. 0,01135 mol. Eu quero o volume dessa solução, que eu já tenho aqui a concentração. Então, você lembra que concentração é igual número de mols pelo volume. Então, você tem a concentração, você tem o número de mols, você vai ter o volume. O volume vai ser número de mols sobre a concentração, ou seja, 0,01135 mol sobre a concentração, 0,150 mol por litro. Mol em cima e embaixo corta, o resultado vai ser dado em litros. Então, tem o número de mols aqui na calculadora dividido por 0,150. Isso, né? Então, deu 0,0757 litros. 0,0757 litros ou 75,7 ml. Nessa primeira etapa aqui, nós gastamos 23 minutos, né? E agora vamos às questões da segunda etapa. Vamos iniciar a primeira questão da segunda etapa. Então, vamos lá. O ácido capróico, substância responsável pelo aroma de cabras, meias sujas e sapatos velhos, contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Na análise de combustão, uma amostra de 0,450 gramas de ácido capróico fornece 0,418 gramas de água e 1023 gramas de CO2. Qual é a fórmula empírica do ácido capróico? Se a massa molecular do ácido capróico é 116,2 unidades de massa atômica, qual é a fórmula molecular? Então, aqui trata-se de uma espécie de análise de combustão. Então, você tem que entender o que sai da combustão de um composto orgânico. Então, pensa assim, composto orgânico, ó. Composto orgânico. Então, da combustão, você vai ter CO2 e água. Imagina que o composto orgânico contém apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Se tiver nitrogênio, outros elementos, aí tem outras coisas. Pense bem, cada átomo de carbono do composto orgânico produz uma molécula de CO2. Logo, o número de mols de átomos de carbono vai ser igual ao número de mols de molécula de CO2 que saem da combustão da amostra. Cada par de átomos de hidrogênio produz uma molécula de água. Logo, o número de mols de hidrogênio vai ser 2 vezes
o número de mols de água. Então vamos começar aqui calculando o número de mols de CO2 e água que saem da combustão da amostra do composto orgânico. Então o número de mols de CO2 vai ser, qual a massa de CO2? 1.023 dividido por 44. Então 0,02325. 0,02325 mol. Qual o número de mols de água? Então você tira, pega a massa de água, 0.418, dividido por 18. Então isso aqui deu 0,02322. 0,02322 mol. Bom, com o que a gente tem aqui, a gente sabe que o número de mols de carbono é 0,02325 mol. O número de mols de hidrogênio é 2 vezes o número de mols de água, ou seja, 0,04644 mol. E o número de mols de oxigênio, porque esse composto contém oxigênio. Precisamos calcular. Deixa eu abrir espaço aqui. Vou apagar alguma coisa aqui, né, que vai ser necessário. Pronto. A gente tem que entender o seguinte, da massa da amostra, dessa massa total, você vai ter uma certa massa de carbono mais oxigênio mais a massa de hidrogênio, de modo que a massa de oxigênio vai ser a massa total da amostra menos a massa de carbono na amostra menos a massa de hidrogênio. Então, massa de oxigênio vai ser, qual é a massa total da amostra? 0,450. 0,450 menos, qual a massa do carbono? É a massa molar vezes o número de mols. Então, 0,02322 25 vezes 12. Então, massa de carbono 0,279. 0,279 menos a massa do hidrogênio, que é simplesmente esse número de mols vezes 1, então 0,04644. Vamos calcular então a massa de oxigênio nesta amostra. Então você tem aqui, ó, 0,45 menos 0,279 menos 0,04644. Então aqui 0,12456. 0,12456, que nós dividimos agora pela massa molar do elemento oxigênio, que é 16, e temos o número de mols, 0,00785. 0,00785. Então, agora nessa etapa, eu preciso de espaço aqui, né? Nessa etapa, eu vou determinar a fórmula empírica ou fórmula mínima. Então, vamos fazer o cálculo da fórmula mínima. Então, você tem aqui carbono, hidrogênio, oxigênio. Número de mols de carbono, 0,02325. Número de mols de hidrogênio, 0,044 ou 46, hidrogênio 4644, oxigênio 0,0785. Então tem que dividir esses números de mols pelo menor deles, que é justamente do oxigênio, 0,00785, aqui também 0,00785,
0,00785. Então aqui dá 1, né? E vamos calcular para os demais aqui. Então, o número de mols de carbono, 0,02325. Vou dividir pelo número de mols de oxigênio, 0,00. Opa, apareceu um zero a mais aí, né? 0,0785. Aqui deu 2,96, que eu vou arredondar para 3, tá? Número de mols de hidrogênio, 0,4644. Divido pelo número de mols de oxigênio, 0,0078. Aqui deu 6. Logo, a fórmula mínima é C3H6O. E agora, de posse da massa molar aqui, nós vamos calcular a fórmula molecular. Então, vou pôr aqui desse jeito, ó. Pense bem, ó. A fórmula molecular vai ser igual ao número x que multiplica pela fórmula mínima. E esse x vai ser a massa molar por o que eu vou definir assim meio imprecisamente, entre aspas, por isso eu vou pôr entre aspas, massa da fórmula mínima. Então esse x vai ser 116,2. Qual seria a massa dessa fórmula mínima? Veja bem, tem 3 carbonos. 3 vezes 12, 48. 3 vezes 12, 48, né? Você tem um oxigênio na fórmula mínima, então mais 16. E você tem 6 hidrogênios, então mais 6. Isso aqui deu 70. Tá certo isso? Tô achando esquisito. 3 vezes 12. Não era 48, não era 36. Mais 6, mais 16, dá 58. 58. Então esse x aqui vai dar 2. Logo, eu vou multiplicar por 2 a fórmula mínima para obter a fórmula molecular, que vai ficar C6H12O2. Então, esta é a fórmula molecular. Então, aqui nós usamos 10 minutos para resolver essa questão. Agora vamos resolver a prova. Vamos então à segunda questão do verso da prova. Uma mistura de metano e propano é queimada no ar, obtendo dióxido de carbono e água, resultando em 8,625 gramas de dióxido de carbono e 5,830 gramas de água. Quer saber a massa da mistura original. Para simplificar, ó, o metano eu vou chamar de M, tá? E o propano eu vou chamar de P. Vai ficar mais fácil. De modo que o número de mols de propano eu vou representar dessa forma, o número de mols de metano eu vou representar dessa forma. Vamos pensar primeiro o que sai da combustão desses dois hidrocarbonetos. Então você tem aqui CH4 mais O2, dando CO2 mais H2O. Então você tem no metano um carbono, então vai sair um CO2. 4 hidrogênios, vai sair 2 águas. Oxigênio à direita eu tenho 4, né? Vai um 2 aqui. Mas o fato é o seguinte, ó. O número de mols de CO2 que sai da queima do metano é igual ao número de mols de metano, porque um metano dá um CO2. O número de mols que vem da número de mols de água que vem da queima do metano vai ser 2 vezes o número de mols de metano. O outro composto da mistura é o propano. Propano C3H8. C3H8 mais O2, dando CO2 mais
H2O. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 3 carbonos no propano, 3 CO2 aqui à direita, 8 hidrogênios, 4 águas. À direita eu tenho 4 oxigênios, mais 6, 10. Então eu ponho 5 aqui e tá valendo. Bom, o que interessa aqui é o seguinte, ó, o número de mols de CO2 que vem da queima do propano é 3 vezes o número de mols de propano. O número de mols de água que vem da queima do propano é 4 vezes o número de mols de propano. A propósito, essas massas de CO2 e água corresponde à massa obtida pela queima da mistura ali no total, né, no metano e propano. Então, ó, vamos calcular aqui o número de mols de CO2 total, que é simplesmente essa massa de CO2 aqui que vem da queima do metano e propano, dividido pela massa molar do CO2. Então sai quantos gramas de CO2? 8,625. Vou dividir por 44. Opa. Vou pôr aqui 44,0, tá? 0,1960. Então aqui 8,625 dividido por 44, 0,1960. 0,1960. Número de mols de água que sai da combustão aí, vamos então pegar essa massa de água, 5,83 dividido por 18, 0,3239. 0,3239. 0,3239 mol. Bom, então é o seguinte, ó, o número de mols de CO2 total é igual o número de mols de CO2 que vem da queima do metano mais o número de mols de CO2 que vem da queima do propano. O número de mols de água, queima do propano, na verdade, aqui são 3 vezes, né? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ficou meio embolado para vocês entenderem melhor. Então, a gente vai montar aqui o sistema. Então, o que nós temos aqui, ó? O número de mols de CO2 total aí que vem da combustão vai ser o número de mols de CO2 que vem da queima do metano mais o número de mols de CO2 que vem da queima do propano. Tá. Daqui a pouco a gente melhora isso aqui. Bom, o número de mols de água total, né, que sai da combustão, vai ser o número de mols de água que vem da queima do metano mais o número de mols de água que vem da queima do propano. Então aqui eu tenho duas equações com duas variáveis, vocês já vão ver. Vou fazer as substituições devidas, ó. Tipo assim, ó, número de mols de CO2 que vem da queima do metano. Cadê aqui? É justamente o número de mols de metano, então vem para cá. Número de mols de CO2 que vem da queima do propano é 3 vezes o número de mols do propano. Número de mols de água que sai da queima do metano é 2 vezes o número de mols de metano. Número de mols de água que sai da queima do propano é 4 vezes o número de mols de propano. E os números de mols de CO2 e água estão aqui. Então vamos substituir isso para montar este sistema. Então você vai ter aqui, ó, número de mols de metano mais propano. Número de mols de CO2 vem daqui no propano, 3 vezes o número de mols de propano, 3 vezes o número de mols de propano, igual ao número de mols de CO2, 0,1960. 0,1960. Água.
Vamos lá, água, 3 vezes o número de mols, 3 não, 2 vezes, né, desculpa, porque 1 mol de metano dá 2 águas, né, 2 vezes o número de mols de metano, mais a queima de 1 mol de propano dá 4 mols de água, então 4 vezes o número de mols de propano, isso aqui é igual a 0,3239. Espero que vocês tenham feito a sétima série, e tenham aprendido a resolver sistemas. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar esta equaçãozinha aqui e vou isolar o número de mols de metano. Então, o número de mols de metano vai ser 0,1960 menos 3 vezes o número de mols de propano. E aí eu substituo aqui onde tem o número de mols de metano. Então vou ter assim, 2 vezes 0,1960 menos 3 vezes o número de mols de propano mais 4 vezes o número de mols de propano igual 0,3239. Então, você vai... vamos fazer as contas aqui. 2 vezes 0,1960. Então, 2 vezes 0,1960. Eu poderia fazer de cabeça. 0,392. Então, aqui, 0,392. 2 vezes menos 3, então dá menos 6, número de mols de propano, mais 4, número de mols de propano, igual 0,3239. Então, isolando já o número de mols de propano, você vai ter 0,392 menos 0,3239 sobre 2. Então, tá aqui 392, né? Menos 0,3239 dividido por 2, 0,03405. 0,03405 mol. Se eu multiplico o número de mols de propano que eu tenho aqui pela massa molar, a massa molar é 44, né? Porque tem 3 carbonos. 3 vezes 12, 36, mais 8, 44. Então, vou multiplicar por 44. Então, aqui eu tenho, arredondando, 1,5 gramas de propano. 1,5 gramas de propano. Bom, com o número de mols de propano, eu calculo o número de mols de metano substituindo aqui. Então, vamos calcular aqui o número de mols de metano. Então, o número de mols de metano vai ser 0,1960 menos 3 vezes 0,3405. 0,09385. 0,09385 mol. Que eu multiplico pela massa molar do metano, que é 16, e aproximadamente 1,5 gramas de metano. Há outras formas de resolver essa questão, mas todas elas, até onde eu sei, passam pela resolução de um sistema de 2 equações e 2 variáveis. Então está resolvida aí a sua provinha. Espero que você tenha ido bem. Se você não foi bem, você estuda, porque haverá uma segunda chamada. Se você foi mal e é um aluno relapso, provavelmente você sequer assistiu metade dessa videoaula. Se você não for um aluno relapso, deve ter assistido o total da videoaula. Então comenta aí embaixo se você é um aluno relapso ou não. Então, até a próxima.